que você perguntar o que diz o direito internacional sobre Palestina, certo? Eles vão te dizer, o direito internacional diz que são 2 estados naquele território, certo? O Estado palestino deve ser aquele que foi conquistado por Israel em 1967. Então, Israel deve sair desses territórios, que é basicamente o que a gente chama de Cisjordânia. Tem os entornos de Jerusalém, que, como você viu, foram anexados e tal. Isso é o que diz o direito internacional. Portanto, para esse direito, para o discurso público de qualquer governante hoje do mundo, se você perguntar para o Lula, para o Bolsonaro, para quem for, 2 estados, é isso que nós acreditamos. Então, a primeira noção é a de ocupação. Isso não há dúvida de que Israel ocupa a Cisjordânia, certo? Então, eles conseguiram nos acordos de Oslo dizer, passamos a autoridade... Ocupar significa invadir? Total autoridade. Total autoridade. Tanto é que eles chegam lá, entram e saem, sabe? Tá falando de não ser um Estado livre, totalmente livre. Não, ele é considerado pelo direito internacional como um território ocupado. Tá. Então, sei lá, em 2004, a Corte Internacional de Justiça deu um parecer sobre a construção do muro que Israel estava construindo ali na Cisjordânia. E a Corte é insuspeita, sabe assim, teve muito juiz ali fazendo muito esforço para olhar a coisa do ponto de vista israelense. Mas, ao final, 14 dos 15 juízes, e o único que votou contra foi o americano, e ele não discordou. Ele disse, eu não vou votar porque eu acho que a gente não devia votar, sabe? Ele não disse que eu sou contra em termos de direito, porque ele era um bom jurista e ele ia ficar, sabe, desmoralizado se ele dissesse que o que acontecia ali era legal. Os 14 juízes disseram, olha, a ocupação é ilegal, a construção é ilegal, ela tem efeito sobre os direitos fundamentais dos palestinos, acesso à saúde, ao trabalho, à escola, está tomando o território pela força, quer construir um muro? Constrói no seu próprio território. Você tem lá o Estado de Israel, constrói ali o seu muro, pronto. Você não constrói nos territórios ocupados, certo? Então, isto é consenso mundial e tal, ocupação, certo? Esta ocupação, ela é ilegal, todo mundo considera que ela é ilegal, certo? Então, todo mundo está esperando o dia em que Israel vai sair dali. Então, quem está resistindo na Cisjordânia, ele está resistindo à ocupação, em primeiro lugar, certo? Então, quando o André diz, eles atacam civis e tal, bom, esses civis são os... Você perguntou o que é uma colônia, né? É um assentamento. E isso quer dizer o quê? Que o processo que está se dando na Cisjordânia é um processo de colonização por assentamento, que é o termo técnico para dizer você traz uma população para substituir a população local, certo? Quer dizer, você vai trazendo colonos israelenses para morarem na Cisjordânia, até que um dia vai ser impossível tirá-los de lá, e, portanto, você vai dizer a Cisjordânia é parte de Israel, certo? Ou seja, vai chegar o dia em que Israel vai dizer, não, eu vou anexar toda a Cisjordânia, porque olha quantos judeus tem morando aqui na Cisjordânia, etc. Então, esse é um processo que todo mundo conhece, é colonização por assentamento. Eles estão colonizando, construindo assentamentos, etc., e essa construção vai impedindo a vida normal dos palestinos, porque se você olhar o mapa, você vai ver que entre as cidades palestinas há estradas que só israelenses podem percorrer, há vários assentamentos que, na verdade, vão isolando os palestinos uns dos outros, porque você não pode sequer passar pela estrada, você não pode passar pelo muro, certo? Essa é a primeira noção, a ocupação, e há uma resistência contra a ocupação. E essa ocupação tem uma coisa muito grave, que é a tendência a que ela se transforme na aquisição de território. Hoje, pergunta para qualquer analista, sabe, das relações internacionais, que olhe para isto seriamente, ele vai te dizer, olha, eu preciso dizer que eu sou a favor dos 2 estados, mas esta opção morreu, certo? Ela foi tornada impossível pela política israelense. A ideia de que vai haver um Estado palestino separado de Israel e tal, isto morreu. Nós vamos para um Estado só. Vai ser Israel, vai ser Palestina, vai ser plurinacional, não sei, mas acabou a ideia dos 2 Estados.
vai passar talvez por muita tragédia nesse caminho, mas acabou. A outra noção, que é muito importante, contra a qual os palestinos, é a noção de apartheid, certo? Tem uma situação hoje na Palestina, nos territórios ocupados e em Israel propriamente, que é uma situação de segregação racial, certo? Que é parecida e provavelmente mais grave do que aquela que a gente assistia na África do Sul. Os próprios africanos do Sul dizem isso, sabe? Mas, assim, ninguém tinha coragem de dizer isso. Só que nos últimos 2 anos, a Human Rights Watch, em 2021, e a Anistia Internacional, em 2022, finalmente tiveram a coragem de dizer com todas as letras, olha, o que tem na Palestina, em Israel, é um apartheid. O que Israel faz com relação aos palestinos é um sistema de apartheid. Então, os palestinos resistem contra isso, porque eles, efetivamente, mesmo em Israel, eles estão circunscritos a uma parte pequeníssima do território, eles não podem morar na maior parte das cidades israelenses, porque tem leis locais que dizem que aqui não pode morar palestino, certo? Não pode morar o árabe israelense, né? Porque ele tem a nacionalidade israelense, mas ele não pode, porque ele é etnicamente árabe, portanto... Então, mesmo dentro de Israel, há essa segregação, e isso está muito documentado, porque você tem uma infinidade de legislações e de regulamentos, etc., que vai te dizendo como é que o palestino não tem acesso à educação do mesmo jeito, ele não tem acesso à saúde do mesmo jeito, ele não pode ter reunião familiar, por exemplo, um palestino não pode casar, se ele é um árabe israelense, ele não pode casar com alguém da Cisjordânia, porque alguém da Cisjordânia não pode vir morar com ele em Israel. Você percebe? Você vai partilhar, o cara vai ter que sair de Israel, não o contrário, certo? Então, esse é o segundo termo que é muito importante. Isto é uma realidade documentada. O mistério é como é que mais gente não fala disso, porque, sabe, está lá. Assim, não é que a Anistia Internacional tem parte com os palestinos ou que a Human Rights Watch tem parte com os palestinos. A terceira noção, que é muito importante, que é casada com as duas outras, é a noção de limpeza étnica. Se você pegar o Ilan Pappé, o livro clássico dele é A Limpeza Étnica da Palestina, mas ele vai falar sobre isso no livro dos 10 mitos aí. Desde o começo, estava claro para as lideranças israelenses, sionistas, né, antes de Israel, portanto, o movimento sionista e depois da instituição do Estado, de que, olha, para a gente ter um Estado judeu aqui, sabe, no modelo, tem um problema, é que tem uma população local. Tem as pessoas que moram nessa terra. E não era pouca gente, sabe? Então, eles sabiam que um tipo ou outro de expulsão tinha que acontecer. Sabe? Aconteceu em 48, aconteceu de novo em 67, e, como diz o Ilan Pappé, acontece todos os dias, porque, na verdade, você não tem autorização para construir uma casa. Na maior parte da Cisjordânia, o palestino não pode aumentar a própria casa. Em Jerusalém, ele é há gerações morador de Jerusalém. Ele tem uma licença para habitar Jerusalém. Ele pode ser revogado a qualquer momento, ele pode ser expulso. Não pode aumentar a sua casa, você não pode construir, você não pode investir, você não tem acesso a trabalho, certo? Então as pessoas têm a tendência ao quê? A sair, né? E esse é um processo provocado para que, no final das contas, você tenha um único Estado de Israel em que a maior parte da população é judia. Esse é um processo que também, assim, não há muito por que ter uma polêmica sobre isso, porque é só juntar 2 mais 2 e você vai ver a coisa acontecendo. Então, essas noções, você pode dizer, bom, tecnicamente vamos discutir, é limpeza, não é limpeza.